noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje o último dia, para muitos, de foco no Campeonato Brasileiro, porque amanhã começa o Mundial de Seleções lá na Rússia. Mas aqui no Cadeira Cativa e no Preliminar você terá um acompanhamento completo e projeções para o Grêmio, que terá na volta da Copa do Mundo uma ampla sequência de jogos, uma sequência com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, um enfrentamento com o Flamengo já no início do mês de agosto, e também os duelos que terá o Tricolor, ou os duelos, porque serão ao menos 2 jogos. Na Libertadores também, eu já falei que serão ao menos 2 jogos para falar os duelos, porque eu sei que o promotor Amorim já me olhou como diria o rec de Soslai, porque assim... Quando eu falo os duelos da Libertadores, daqui a pouco ele já tá achando que eu tô classificando o Grêmio para as quartas de final ou para semifinal, apesar de que tem bola para isso, promotor. E o senhor que acompanha muito futebol, sei que concorda também, mas também vamos combinar, né? Qual o Grêmio que tem bola para passar na Libertadores? O Grêmio do mês de maio? A estatística era muito positiva, mas os resultados em casa não vinham. O Grêmio do mês de junho é um Grêmio muito desfalcado hoje. O Grêmio entra em campo logo mais, a partir das 7h30, com Groi, titular, Léo Moura, titular, aí tem Paulo Miranda e Bressan, dupla de zaga reserva, e o Cortez, terceiro titular. Cícero é um quase titular, é o 12º jogador, mas também é reserva, terceiro reserva no time. Arthur e Ramiro são titulares, então são 5 titulares, e aí depois tem Tassiano, Lima e André. Para alguns o André vai entrar na conta dos titulares, para outros vai entrar na conta dos reservas. O Benhur Pereira, técnico de futebol, vai nos ajudar daqui a pouco a definir o que o André está fazendo ou o que ele está deixando de fazer no Grêmio, o que o Jael está acrescentando a mais do que o André e como o Renato pode aproveitar essa parada da Copa do Mundo para corrigir o que o Grêmio precisa fazer para esse intenso mês de agosto que terá após o Mundial. Mas claro, nós aqui no Cadeira Cativa e no Preliminar vamos acompanhar as notícias, as informações, repercutir os jogos, em especial da seleção brasileira no Mundial, mas também vamos dar muita atenção para o que acontece na dupla Grenal. O Júlio Lemos também está aqui conosco, também vai participar desse debate, mas eu quero já começar com o promotor Amorim. O Inter tem uma possibilidade, depende obviamente do desenrolar das partidas, de terminar esse período pré-Copa na frente do Grêmio. Isso é bom, mostra que a equipe tem mais força do que muitos colocavam, que diziam que ia brigar contra o rebaixamento, que era uma equipe para ficar na segunda página. Isso traz uma moral diferente ou isso não importa tanto porque o que interessa é lá em dezembro, promotor? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu aqui nesse programa, acho que na última vez eu já tinha dito que o Inter é entre 6º e 10º. E ainda acho que é. Eu tenho convicção que o Inter termina na frente do Grêmio o período antes da Copa. Até pela escalação que o Grêmio vai jogar lá. Não sei nem se o Inter ganha do Vasco. Eu acho o Vasco um bom time de futebol. Só precisa acertar. Tem bons jogadores. Mas eu creio que o Grêmio é capaz de perder hoje com esse time aí. Mas depois da Copa o Grêmio vai retomar essa frente do Inter, eu acho. O importante para nós talvez seja pegar uma vaga na Libertadores, na reconstrução está ótimo. Conversei com o Odair agora, há pouco tempo agora no WhatsApp aqui. O pessoal está tranquilo, apesar dos desfalques e vão tentar ganhar hoje. O Inter está bem, né? A nossa torcida chora demais, reclama demais, corneteia demais. O Internacional, quem é que imaginava que o Internacional ia estar hoje em 5º lugar? O Inter está um gol atrás do Grêmio. O Inter está em 5º com pontuação de 4º. Um gol atrás do Grêmio. Eu somei hoje, dei trabalho de somar os pontos dos times que os dois enfrentaram. Os adversários do Inter fizeram 177 pontos. Os do Grêmio, 138. O Grêmio jogou contra os 5 últimos. O Inter jogou contra os 5 primeiros. Tá bom demais nessa comparação. Tá ótimo. Não precisa terminar na frente do Grêmio lá no final. O Grêmio tem mais estrutura, vai se recuperar certamente. O importante é o Inter pensar nele. Esquecer o Grêmio. E esse tipo de projeção que fez o promotor Amorim, Benhur. O início do Inter foi mais difícil porque enfrentou os 5 melhores. O Grêmio teve uma vida facilitada porque enfrentou os 5 piores na visão do promotor Amorim. Isso influencia na análise que se tem do técnico? Porque o Odair, ali pela 4ª, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, alguns diziam, não, se não voltar do Rio de Janeiro pelo menos com um ponto contra o Flamengo, já vai balançar. Se perder o Grenal, tá fora.
E era esse início complicado que disse o promotor Amorim. Tu me desculpa uma coisa que eu quando eu falei com o Odair, eu esqueci de dizer um negócio. Que o pessoal tá com os pés no chão. Lá dentro do grupo. Cuidado que o último que falou em pezinho no chão é o Aragel, hein? Mas o pessoal lá tá tranquilo, ninguém tá pensando alto demais. Eu conversei com ele agora. Só essa informação que eu dou. Não, importante o pessoal ficar com o pé no chão. Não vou dizer pezinho no chão, porque vai relembrar o Aragel, vai te lembrar. Ninguém vai achar que é o melhor time do mundo, porque vai ficar na frente do Grêmio, não, nada disso. Mas esse tipo de análise, às vezes, falta pro dirigente, ou pro cronista, ou pro torcedor, na hora de analisar um trabalho de um técnico, porque as pessoas olham um número ali, são 4 jogos e uma pontuação pequena, tem que demitir, não interessa contra quem. Vocês sentem muito isso enquanto treinadores, Benhur? Boa noite. Boa noite, prazer aí estar com os amigos aí. Eu vejo assim que o importante do Internacional e dos clubes no Brasil é manter o treinador e deixar trabalhar. Se tu pegares a maioria das competições, os primeiros colocados normalmente são treinadores que já estão há mais tempo. E tu vai chegar lá no final e tu vai ver que são os treinadores que estão há mais tempo. Né? Então, por quê? Pela sequência de trabalho, quer dizer, tu consegue dia a dia entender o atleta, conhecer o atleta, criar, né, um sistema de jogo e deixar trabalhar em relação a isso. Então não adianta aí tu troca. Normalmente quem troca 4, 5 são os times que estão para cair, né? Outra situação que eu vejo assim que do Internacional, principalmente, estava se falando no Inter, o Grêmio não precisa falar, quer dizer, o Renato há quanto tempo é o treinador? Há quanto tempo o Grêmio vem ganhando títulos aí, né? O Internacional agora, que o Odair deu uma embalada, e nós estávamos falando ali fora, né, Amorim, da questão do Inter e Santos. Tu vê o Inter bem compacto, já com uma cara de time, mesmo não tendo o seu maior nome, da Alessandro, mas criou um jeito de jogar e vai jogando assim. A competição é uma competição extremamente parelha, né? Então esses problemas aí de ganha aqui, perde aqui, isso vai acontecer, dificilmente alguém muito acima. Hoje o Flamengo consegue fazer isso, mas vamos devagar, né? Agora, não sei se vai prejudicar, tira um pouquinho desse embalo, essa parada, porque tu vai ter que fazer uma mini, né, pré-temporada, e às vezes prejudica. E uma questão também que eu tenho acompanhado, até os interinos, né, que tem se falado muito dos interinos, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, tu vê que quando eles entram no clube, tirando o Osmar, que ainda está sofrendo um pouco, mas normal, eles conseguem fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eles estão dentro do clube, eles sabem o sistema de jogo, o método de trabalho, quer dizer, agora cabe a eles tentar, né, manter a questão do grupo, né? Então, eu acho que o Internacional está num bom caminho, vai fazer uma boa competição. Tu vê o que é a sequência, né? Eu sou colorado fanático, eu fiquei enlouquecido com o esquema do Odair no Grenal, com aquele retrancão. Aquilo foi vergonhoso no primeiro momento. Hoje você vê que aquilo segurou o ambiente e possibilitou ele dar sequência. Aí vem a questão do ambiente, né? Da pressão. Tu tira a pressão. Se tu toma um Grenal, se perde ali, bora. Pressão mais ainda. Hoje não, tu consegue trabalhar com tranquilidade, né? Eu acho muito importante isso. E a estratégia, né, gente? Cada jogo é uma estratégia. E até, às vezes eu escuto alguns comentários que eu não consigo entender o pessoal falando, mas começou de um jeito, terminou de outro. Mas essa estratégia do jogo é 90 minutos de correria, pressão, marcação, às vezes detalhes. Tu mantendo isso, tu consegue. E quem tá fora não entende bem, tu que é treinador, né? Eu achei que o Inter contra o Sport marcou um pouco atrás demais, um pouco no seu campo. O Inter marca muito no seu campo. Contra o Santos, surpreendentemente, o Inter estava marcando em cima. Que pro meu gosto é melhor, mas depende do preparo físico também. Tem coisas que a gente não sabe Agora, o cara que tá treinando. E o zagueiro não joga no contra-ataque? Daqui a pouco eles marcando em cima, o Sport daria, né, um contra-ataque que é o... E o zagueiro influencia, né? O Moledo não é um velocista. Vai num contra o Moledo, dando espaço pro atacante. O atacante mas ele tem tá a bem tendência agora, né, de... Maurício? Ele tá bem, né? Tá bem, mas será que não é por isso que a marcação do Inter é lá atrás? A zaga eu quando jogava, já joguei de zagueiro. Né? O Benhur foi volante. A zaga depende muito... Dos bons. Excelente. A zaga depende do sistema. Zagueiro protegido, qualquer um joga bem. Só vi um zagueiro jogar bem, mal protegido. Chamava-se Gamarra. Não vi nenhum outro. Gostaria de dar um comentário em cima disso. Fiz ontem com os amigos e aí deu aquela... Vocês já imaginaram o Grêmio sem o Jeromel e sem o Kahneman, com 2 volantes com muita qualidade, mas com menos pegada, que nem o Arthur e o Mike? Você já consegue imaginar? Não. É difícil. Pode ser uma experiência hoje, né?
Hoje com o Cícero e com o Arthur, que são dois volantes mais técnicos, e Paulo Miranda e Bressan na zaga. Diferente. É verdade. Defesa bem Hoje nós vamos testar esse debate aqui. Tu tem o Jeromel e o Kahneman na cobertura. É muita Jeromel e diferença de Kahneman te qualidade. dão uma Total. tranquilidade, né? Teus volantes já não precisam ser aqueles volantes de marcação, né? Eu já vou passar a bola também para o Júlio Lemos, para ele participar do nosso debate, mas aqui é um recado importante para o torcedor colorado que vai ao Beira-Rio e que pode colaborar nesse gesto de solidariedade. A torcida Guarda Popular estará, ou já está arrecadando no portão 7 do Beira-Rio. É próximo ali da estátua do Fernandão, para auxiliar quem não conhece muito o estádio. O portão 7 fica relativamente próximo da estátua do Fernandão. Está arrecadando a Guarda Popular doações para o asilo Padre Cacique, que é do outro lado, ali bem em frente ao estádio Beira-Rio, e eles precisam muito de alimentos, de medicamentos e produtos para higiene e limpeza. Então, você, torcedor colorado, que vai ao jogo logo mais, vai acompanhar a partida nesse horário que é complicado por conta do nosso inverno, enfim, mas a expectativa é de um bom público e esse é um belo gesto de solidariedade para você colaborar. E se você é gremista ou é colorado e não vai no jogo, 32 33 7571. O telefone do Asilo Padre Cacique está aí na tela, ó, 32 33 7571. Você pode ligar, busca informações, daqui a pouco de uma conta corrente ou uma conta em nome do asilo para fazer uma doação. Você pode buscar mais informações de como levar uma cesta básica ou uma doação maior. Enfim, você liga lá no 32 33 7571, se informa com o pessoal do atendimento do Asilo Padre Cacique e ajuda. É uma causa nobre e uma bela iniciativa da Guarda Popular. A gente, não só eu enquanto pessoa física, mas a mídia como um todo contesta as torcidas organizadas quando tem badernas, quando tem problemas, mas esse tipo de ação merece ser divulgada e merece o apoio de todo o torcedor colorado. Repito, portão 7, você que está indo para o Beira-Rio, daqui a pouco passa num supermercado, passa num Zafari, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, compra numa farmácia um medicamento, um produto de higiene e de limpeza, deixa lá no portão 7 ou deixa lá no próprio asilo Padre Cacique. O telefone está na tela, 32 33 7571. Nessa aposta que o promotor Amorim propôs, o Júlio Lemos, de que o Inter termina esse período na frente, o período pré-Copa na frente do Grêmio, você concorda com essa leitura dele? A leitura dele é parcial, ele é colorado. Claro, Só um pouquinho, esquece a segunda parte. Eu disse que o Grêmio retoma depois. Essa segunda parte te fez tomar um pau do Antônio. Não bota lenha na fogueira aqui, ó. Não, é que essa segunda parte é mais complicada pro jornalista daqui a pouco. Mas é assim, agora Não, mas a gente se posiciona. Mas, Tchê, não tem problema. o Grêmio tem condições de recuperar. Claro que sim, mas hoje eu concordo com o promotor Amorim sim, Maurício, porque o Grêmio, se nós formos considerar os titulares e mais aqueles reservas imediatos, o Grêmio tem 11 desfalques hoje. O Renato tem 11 jogadores fora do time. Isso sem contar o Ramiro, né? Que até há pouco tempo era dúvida. Então seriam 12 desfalques importantíssimos no time do Grêmio contra o Sport lá em Recife. E o Internacional joga em casa, vem numa boa fase. E só para corroborar com o que o Benhur e o promotor Amorim falavam, Maurício, sobre essa ascensão do Inter nas últimas rodadas, da última vez que eu participei aqui do Cadeira Cativa foi justamente na véspera daquele Grenal polêmico, da retranca do Odair. E agora eu quero fazer uma meia-culpa aqui nossa como jornalistas, Maurício. E eu creio que o Benhur, como treinador, vai concordar conosco, né? Lá na emissora que eu trabalhava, eu debatia muito com alguns colegas que eu respeito demais, mas há uma certa crítica exagerada, muitas vezes, sobre o trabalho de um clube, especialmente de um técnico. Querem um resultado imediato e se dizia muito que o time do Inter era inferior tecnicamente, que era um time que precisava de muitos reforços. Eu sempre discordei disso. Para mim é só a gente pegar o elenco do Inter no papel e comparar com os grandes clubes brasileiros. O Inter montou, sim, senhores, um time bom, um time competitivo. Se pode ser campeão, aí são outros 500. Mas é um time competitivo, sim. E aí requer treinamento, requer continuidade do trabalho do técnico. Muita gente queria já com 3 meses demitir o Odair. O Odair é um técnico competente, já mostrou isso faz muito tempo. Quer até hoje demitir. Quer até hoje, com certeza. E só para acrescentar um outro ponto importante, que para mim é também um fator primordial nesse processo de ascensão do Inter, chama-se Rodrigo Caetano. Ah, mas ele chegou agora, nem deu para mostrar muito trabalho. Ok, mas só na entrevista coletiva do Rodrigo Caetano, eu já percebi uma diferença que estava faltando no Inter.
que era no discurso, ser um discurso mais positivo. Eu falei da outra vez, Maurício. Suporte, né, Júlio? Suporte. Né? O Inter vinha sofrendo com um Treinador, mal. comissão precisa de suporte. Aumenta o tamanho do vestiário. Mas, Maurício, o Inter estava sofrendo com um mal chamado complexo de inferioridade. A gente vê as coletivas, o Inter está ainda sofrendo lá por 2016, pela gestão pífero, pelo rebaixamento. E aí o Rodrigo Caetano chega, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: nós temos condições sim de colocar o Inter no topo onde ele sempre esteve na sua história. É um discurso, é entusiasta, é motivador, ok, mas é necessário. O Inter é um clube gigante e tem que se comportar dessa forma. E o futebol é consequência disso, a gente sabe muito bem. Antes até de passar a bola para o Benheiro para comentar sobre esse aspecto, o que influencia no vestiário, tem o outro lado. Muito se fala que a imprensa queria tirar o Odair, ou que parte da torcida queria tirar o Odair. Eu lembro uma matéria, e nós citamos o tempo todo o pai da notícia, por assim dizer, o Alexandre Ernest, que é um jornalista muito bem informado, tem ótimas fontes dentro do Beira-Rio, trabalhou no Internacional recentemente, então tem uma ligação pessoal com muitos funcionários do clube, com muitas pessoas que vivem o dia a dia do clube. Ele postou 2 semanas aproximadamente, quando saiu o Zé Ricardo do Vasco, que o Rodrigo Caetano gosta do Zé Ricardo e o Inter estava analisando a situação porque o Odair não era unanimidade no Beira-Rio. O quanto isso também atrapalha para o trabalho do técnico e especialmente no caso do Odair, que é um treinador que foi interino, era um auxiliar e a cada jogo precisa mostrar trabalho. É a mesma história de jogador, quando desembarca tem um tipo de paciência e quando vem da base é outro, né, Benho? Quando é prata da casa, a paciência é menor. Na verdade, em cima desse raciocínio, tu imagina o Guardiola no primeiro ano do Manchester City, com o maior investimento do mundo, não ganhou nada, ou ganhou. Eu não acho que não ganhou nada. Não, primeiro ano não ganhou nada. Tu imagina não no ganhava Brasil, para o ímpar, imagina no Brasil o que iam fazer com ele, né? Iam atirar ele longe, né? Quer dizer, se preparou para o outro ano, o time vai crescendo. Fez jogos belíssimos. Né? Então, eu vi alguns jogos. Não, o nível aumentou, né? Mas tomou uma porradinha do Liverpool na Champions também, né? Mas aí isso também, isso é bom que você... Mas tu vê a ideia dele no time. Mas entendeu? agora uma coisa que eu gostaria de, até em relação a isso, outro dia também estava... Eu gosto de futebol, a gente gosta, vai falando, vai achando alguns pontos, né? E o Guardiola tomando 3 do Liverpool, com 3 zagueiros. Tu imaginou eu aqui perto de casa, aqui, jogando com 3 zagueiros, tomando 3-0, o que a torcida ia fazer comigo? Burro. Ou com o Odair. Pô, até com o Renato. Tomando 3 com 3 zagueiros. Então, assim, por isso que eu acho que o futebol ele não é um jogo só, né? A gente se preocupa muito num jogo só, deu um problema. Temos que entender que o mundo do futebol tem 18, 20 jogadores que estão indo para um jogo, quer dizer, cada um com seus problemas, as suas táticas. Aí parece-me que o treinador ele erra aqui. Às vezes ele erra mesmo, mas não esqueça que tem um adversário lá. Existe toda uma pressão de jogo, um momento do jogo, então não é tão simples assim, né? O futebol não é aqueles 90 apenas, né? Daqui a pouco, por que nós estamos desrespeitando? Sempre isso eu já ouvi demais. Quando um pequenininho ou um time médio ganha de um grande, é o grande que foi mal. O pequeno nunca foi bem. Eu achei o esporte muito bem aqui, muito bem treinado. Muito bem treinado. Nem sei quem é aquele treinador. O Claudinei. Que era do Havaí. Tá numa fase, o esporte ganhou do Palmeiras. Um time encaixado, bem treinado. Tu vê o time bem treinado. Ganhou na Arena Palmeiras. O time defende, ataca em bloco, caminha junto. E jogou contra o Inter com vários desfalques, né? O time não tem buracos, entendeu? entendeu? Por isso que o Odair esperou um pouquinho, sabendo que o esporte é bom, não tem buracos. Ele caminha junto, se move todo o time em bloco. Mas aí também um pouco a importância do jogo. Aliás, o Inter está fazendo isso. O esporte era contestado no estadual, perdeu o estadual e caiu o Nelsinho, né? Caiu não, pediu para sair. Ele achou que a barca era furada. O Jockey faz a diferença. Mas já viu também. que o Inter também está fazendo isso? Fez contra o Santos muito bem. Você não encontra espaços no Inter, pelo menos do meio para trás. Não tem espaço entre as linhas para o time trabalhar. Por isso que está tomando pouco gol. O Inter consegue ir de um jogo péssimo que teve contra o São Paulo, que acho que foi um dos piores Esse jogo eu não da vi. história. Não perdeu nada. Não perdeu absolutamente nada. Ambos os clubes foram muito mal, né? Foi um jogo horrível. A pessoa tinha que estar com raiva de si para ficar assistindo os 90 minutos. Ou trabalhava com isso, ou tinha raiva de si para assistir os 90 minutos. Mas aí sai de um jogo horrível assim na terça e faz um jogo Mas tem que enxergar algumas coisas, né? O Grenal, esse da retranca, quanto foi posse de bola? 70%? Foi 65 a 30. Mas se você for ver a chance de gol,
Foi 2 ou 3 para o Grêmio e 1 ou 2 para o Inter. Não foi essa coisa toda. Posse de bola não significa nada. Não. O resultado não. Teve na Champions esse ano. Posse lateral. Teve dois resultados que o Porto tomou 5 e teve 70 e poucos % de posse de bola. Aquele jogo que o Roma... E o Bayern de Munique também. O jogo que a Roma venceu lá... 4 num jogo. Teve um jogo que a Roma fez o gol no fim. Eu acho um daqueles jogos da Roma épicos ali. A Roma tomou uma posse de bola total do outro time. Que eu não me lembro qual era o time lá, o Liverpool, acho. Era o Liverpool. E no final, encrencou. Em cima do assunto do Rodrigo Caetano, aí eu entendo que a gestão dos clubes ela tem que ser profissional. Porque tu imagina o presidente ou o diretor, aquele político, né? O celular, mensagem, tira o cara, bota o cara. Pô, mas esse cara tá errado. Eu, como treinador, eu recebo, eu nem estou trabalhando no momento, tu imagina o que eu recebo de troca de informações de time, isso, aquilo. Tu imagina um presidente de um clube, um diretor de futebol, um vice de futebol. Quer dizer, todo mundo que é amigo, primo, parente, vai mandar uma mensagem. Quer dizer, o cara fica com a cabeça desse tamanho. Tu abre o jornal, pressão. Não vou falar dos nobres colegas, né, que tem vários programas hoje e vamos lá na pressão. Então, por isso tem que ser profissional. O cara analisa profissionalmente, friamente, se realmente é possível tomar uma decisão ou não, né? Ele está no dia a dia sabendo o que está acontecendo no treinamento e sabendo o que está acontecendo no vestiário. A gente está falando dessas pressões e tudo mais. Eu vou ler um recado aqui do Cláudio Carvalho, de Gravataí, e depois eu vou fazer uma pergunta que não é sacana, mas é uma pergunta delicada de se responder, porque as pessoas podem entender mal, inclusive a própria pergunta, podem achar tendenciosa. O Cláudio Carvalho, de Gravataí, diz aqui, ó. Boa noite a todos. Falando sério, o Brasil não será campeão no Mundial por 4 erros do Tite. Primeiro, não convocou o Marcelo Groi. Segundo, não convocou o Arthur. Terceiro, não convocou o Luan. Quarto, vai deixar o Jeromel no banco. Saudações tricolores. PS, mande um abraço ao Dr. Eugênio. Então, um abraço mandado do Cláudio Carvalho, de Gravataí. O Luan, antes da convocação final do Tite, o Luan estava jogando relativamente bem. Não era a melhor temporada do Luan, mas ele estava bem. Não era o principal destaque do Grêmio. O principal destaque do Grêmio naquele momento era o Maicon. Tanto que o Maicon estava também na lista de 35 nomes pro Mundial. Mas depois da convocação do Tite, o Luan está tendo atuações medianas. Aí eu pergunto para vocês, não tá bem. Aí eu pergunto para vocês, sem maldade no coração, as atuações médias do Luan são a comprovação de que o Tite estava certo e não tinha que convocar ele, ou são reflexo da não convocação dele e o jogador sente? Para mim, nenhuma das duas. Nenhuma das duas formas. Para mim, o Luan mereceria sim estar na seleção brasileira. Acho que seria uma alternativa muito interessante para o segundo tempo. É um jogador que é rompedor de linhas, que consegue partir para o drible, mas não faz o que o Tite quer. Mas é uma carta na manga. Eu acho que todo treinador precisa ter um jogador, da minha concepção, desse estilo, pelo menos no banco de reservas. Em segundo lugar, a queda de rendimento dele não é só um problema individual, é um problema coletivo do Grêmio, que perdeu peças fundamentais numa dinâmica que era muito bem ajustada. O Ramiro, quantos jogos não atua? O Ramiro é um operário essencial na meia cancha do Grêmio. O próprio Maicon, Arthur e Luan formavam um triângulo no meio campo ali que funcionava de forma muito bem ajustada. Então, essa queda de rendimento do Luan não passa somente pelo seu futebol individualmente, mas pelo sistema coletivo do Grêmio que está sendo comprometido. Mas aí, quando o Tite levou ele para o coletivo da seleção, entendeu que ele não funcionou. Isso pesou também, Benhor? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não convocaria o Luan, tá? Pensando como Tite. Tá? Quem trabalha no dia a dia deve saber exatamente aonde. Concordo com o Júlio, eu acho que o Luan caiu, porque o Grêmio também, né, no conjunto todo, caiu. Daqui a pouco até o lado psicológico, né, de não ter sido convocado. Mas vamos pensar de uma outra maneira, Júlio. O Luan, acho que dentro do sistema do Brasil, não encaixaria muito bem. Essa é a questão. Ele joga com 2 extremos, né? Neymar, até o Coutinho não joga por dentro, joga aberto quando joga. O William aqui. Né? Então é um sistema que ele tem, Paulinho por dentro, né? Uma característica dele. E outra coisa, eu acho que o Tite deve ter pensado muito assim na questão do Arthur, por isso que eu acho que o Maicon ficou na frente. São 2 jovens, são 2 jogadores que não jogam as grandes ligas, né?
quer dizer, não tem aquela questão internacional, participar um pouco da seleção brasileira, até a nível de experiência. Então, eu imagino que é o pensamento dele. Na próxima Copa, com certeza, os jogadores estarão dentro dessa situação, principalmente se confirmarem, né? Principalmente se o Arthur ir para fora, o próprio Luan ir para fora, para pegar um outro nível de trabalho, eu acho que estarão. Então, eu acho que o Tite pensou bem, né? Aí, parece que eu estou imaginando as pessoas falando no Tyson em relação ao Luan, né? Mas perfis totalmente diferentes, né? Mas um atacante, joga na Europa, faz velocidade, o outro joga por dentro. E volto a dizer, ele não usa muito isso, né? Mas só uma pergunta tática, Benhur. O seguinte, hoje, jogando num 4-1-4-1 como o Tite gosta de atuar, tá? O Casemiro, aí o Paulinho e o Coutinho pelo interior, o William e o Neymar nas extremas. Quem é o reserva hoje do Coutinho, a altura dele? Renato Augusto? Em características... Na verdade, o Renato Augusto era o titular, né? Não, antes era. Perdeu. Antes era. Mas hoje o Coutinho, pra mim, é titular absoluto, ok? Mas não tendo o Coutinho, o Luan estaria perfeitamente naquele meio campo. Deixa eu dar o meu pitaco agora. Eu também não convocaria. Vamos começar pela parte da brincadeira. A brincadeira é a questão do Groi fazer falta. O Groi eu levaria como terceiro goleiro. Ou o Groi ou o Neto. Mas o Alisson é um goleiro de outro patamar. O Alisson é indiscutível. O Alisson está no outro nível. Tá? Eu sou colorado e digo, o Jeromel para mim jogaria. Embora eu tenha mais restrições com ele. Ele jogaria hoje porque o Thiago... Eu acho que os 4 zagueiros jogariam. O Thiago Silva não me passa confiança. E olha, eu vou dizer nem o Miranda. Eu botava a zaga reserva. Eu acho que são ótimos. Eu também. Bom, mas veja bem. O Marquinhos está brigando com o Thiago Silva e o Tite deixa bem claro que o Jeromel está como reserva do Miranda, que para ele é intocável. Ah, não, mas então o Jeromel não vai jogar, coitado. E acho que merecia uma chance. Agora, o Arthur e o Luan são 2 jogadores clássicos, de toque. E o Tite gosta de jogar em velocidade. É mais ou menos o que disse o Benhur. Por que o Fred não o Arthur? É claro que o Arthur, tecnicamente, é muito melhor que o Fred. Mas o Fred faz aquele jogo muito mais veloz do que o Arthur. É o que eles querem, é o né? tipo de jogo... De uma área para outra área, né? O box, exato. box, né? E o Arthur é mais lado a lado. É. Qualidade técnica, o Arthur toda a vida. Mas para o jogo que ele quer... E o Tyson também. Eu penso que o Tyson seria melhor como reserva do William, para fazer o lado. Mas parece que entrou no meio outro dia. Mas aí eu acho que foi bem no final de jogo. Ele evoluiu muito lá também na Europa, né? Eu não sei. Mas o problema do Luan é esse jeito de jogar, um jeito mais lento. Mas aí eu concordo contigo. Eu acho que o Renato Augusto e o Luan, em termos de velocidade, de intensidade de jogo, não tem muita diferença. Mas de qualidade... Não. O que eu estou te dizendo? Então a desculpa para não levar o Luan não é essa, que o Luan não tem intensidade. Porque o Renato Augusto também não tem. Sim, claro. É isso que eu quero dizer. Exato. Claro que o Luan é mais qualificado que o Renato Eu Augusto. acho que o Renato foi mais por ter participado, né, de toda a retomada. Tá na cota de confiança, né? Desde o imagina tu Corinthians. tirar um jogador na última hora. É um líder do grupo, né? Então, assim, ó, ele na verdade, ele manteve, né, Eu tenho uma coisa comigo... parâmetro daquele povo que começou, que fez o trabalho. Aí o Benhur é o jogador, técnico, né, de futebol aqui, é o cara que entende mais aqui, o Benhur. Eu tenho um negócio comigo. Hoje tem 4-1, 4-1, 4-2, 3-1. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental no futebol, e o Brasil não tem. O meia canhoto. Isso é uma coisa fundamental. Eu lembro do Rivaldo, do próprio D'Alessandro, o Douglas aqui, tantos outros que nós conhecemos. Mas pensar que os acabando o meia canhoto. Os melhores times do mundo não jogam com meia de ligação mais, né? Real Madrid, o Liverpool não jogaram com meia. O Bayern pegou o Rames, né? Aí sim botou um meia, né? O Brasil tem na reserva o Douglas Costa, né? Mas é melhor aberto, extrema, né? O cara seria o Lucas Lima, que afundou. Na articulação, eu concordo contigo, mano. É que nesses sistemas atuais, entendeu? O 4-2-3-1, eles jogam até invertidos, né? O canhoto na direita e o destro na esquerda. Alguém que faça o que o Lucas Lima já fez. E não faça um tempinho. Aí é o 10 já, clássico, né? O 10 clássico. Tá em extinção. É o Dali, é o Douglas. O que era o Alex do Palmeiras. Esse era um monstro. E já por não ter mais, eles criaram. O Internacional joga no mesmo sistema do Real Madrid, do Liverpool, né? 3 atacantes e 3 homens de marcação. Como é que vai fazendo os corredores, né? Como é que o Odair vai organizar essa equipe com a volta do D'Alessandro? Porque falando sério, vocês imaginam que o Odair vai conseguir deixar o D'Alessandro no banco? Nem deve. É o craque do time. Maurício, mas onde que ele entra nesse pergunta, esquema? Esse é o problema. Ele vai entrar no lugar do Potter. Essa pergunta tu só pode fazer quando voltar o D'Alessandro, quando acontecer isso. Quando começa antes, mas tu não tem o D'Alessandro, para que nós vamos
Pra que vai complicar a vida do treinador? Mas tem que complicar. Mas por que se ele não tá, ele tá machucado? O Inter tá com essa série em Esse é o problema. O Inter tá ganhando e os caras querem botar o D'Alessandro. Se sair o William Potker, o Inter vai voltar a jogar com 11. Que pegação corneta, de hein? pé com o O William Potker é varziano. Não, mas ano Teve um passado ele espectador- jogou muito bem. Não, nada. Antes da lesão, ele tava muito bem no Ele Inter. erra a decisão, ele erra o lado de correr, a bola bate na canela o tempo todo, ele erra tempo de jogar. Sabe como eu gostaria ele não de ver o acerta Potker? nada. Eu gostaria de ver o Potker como centroavante no lugar do Damião. Mas hoje eu concordo que o Potker decaiu E bastante. atrapalha o Damião ainda. É, mas no ideal, até como Se jogava na voltar o ponte. D'Alessandro, volta o Losango. O Edenilson fazendo a linha pro lado. Potker sai. Só que aí eu acho que prejudica o Dourado. O Dourado Pois é. é. Bom assim. Com Sim, só um ele. volante em cada lado fazendo o corredor. No E meio das você- duas linhas. Será que hoje o Odair não coloca o Camilo na vaga do Edenilson pra testar? Porque o Camilo também não é velocista. O Camilo vai fazer mais ou menos o que o D'Alessandro faz. Será que não é um teste pra ver se não funciona? Ah, eu creio que não. Eu vi o sinceramente, Camilo jogar no Botafogo como um meia de chegada. Ele foi bem. E eu vi o Camilo jogar no Botafogo no sistema um volante, um em cada lado. Né? Quase um triângulo, né? O sistema antigo. Ele não foi bem. Aí ele vindo atrás buscar. Não, ele jogou melhor quando ele chegou lá na área, mas também foi um momento. O né? Camilo tem que pegar a bola no outro campo, na outra intermediária. Não é buscando. Perto do gol, né? É. Perto do Do gol. meio né? entre o meio e a área. Sobre o D'Alessandro, Maurício, eu sempre repito isso. Para mim, o ideal do Inter seria montar um sistema como o Roger fez no Grêmio em 2016, quando tinha o Douglas naquele meio campo. O Douglas, que nunca foi um jogador veloz, já tinha os seus problemas de peso e tudo mais. O que acontecia? O Grêmio atacava e aí o Douglas era o centralizador, era o meio campo, certo? O legítimo camisa 10. Quando o Grêmio se defendia, ele trocava de função com o Luan. O Luan recompunha e o Douglas virava o falso 9. Porque aí o Luan era um falso 9, só que aí nesse sistema que tu tá propondo, tira o Damião. Pode ser, tira o Damião. Aí tira o mas Damião. coloca... Agora, para isso, tem que treinar muito. Mas aí tem um ter Potker, treino, tem tem que ter velocidade tempo pra arrancada para treinamento, voltar. Um próprio Nico Lopes, que para mim tá Mas assim, merecendo até eu um vou a titular. todos os jogos internacional e para mim é um mantra, uma lenda, uma repetição de que o D'Alessandro cansa e não corre. O D'Alessandro no Grenal dos 2-0 estava correndo no último dos que mais minuto. corre. É um dos que mais corre. Isso aí, Mas isso esse é é o lenda. problema. Isso é Esse é o história por causa da problema, ele corre idade. demais, eu acho. Corre mais que o Douglas. Mas ele o Douglas não- jogava. mas eu concordo. A característica deles não é tão parecida. É diferente. Mas, Só que Amorim, eu acho que tem que preservar o D'Alessandro. Ele se Amorim, preservar. sim. A troca Ele corre do demais, corre atleta- errado. Exatamente. Sim. Mas a troca de um atleta faz parte da estratégia do jogo. Por que não trocar? Mas trocou o D'Alessandro, tá cansado. Faz Sim. parte do Não, jogo. inclusive um Não mérito. dá do- pra segurar ele no banco e colocar os 15 do segundo Não, mas tempo? por que não usar ele até o limite o contrário, dele, do é. nível técnico Que aí o time já físico dele? aconteceu contra o Palmeiras. Ele entrou, o time melhorou, mas não dava mais. Usa ele no começo, já para meter um gol, e depois Lá tira pelos pra 10, tocar. 15, Tá tira. vindo o Sarrafiore, que vai demorar para se adaptar, mas promete. É. E tem características semelhantes Mas o próprio ao Juan jovem Lano- D'Alessandro. O próprio Juan Lano, um jogador que eu vejo que ele não é muito bem aproveitado no Inter. Eu gosto de ver ele jogar. Acho que é um Agora nós vamos meia abrir uma de divergência aqui. articulação. Ó. Eu tenho umas questões pontuais minhas. Eu acho que o Juan Lano não joga futebol. É mesmo, mas Ó. no time principal ele teve poucas oportunidades. Teve bem mais que o Quantas Nico vezes Lopes. ele não foi nem banco. Ó, Ferrares, Andrigo, Juan Lano. Tudo igual. Pra mim o Juan Lano tá bem acima deles. E o Ferrares está bem no Figueirense. hein? Eu vi E o alguns Potker jogos era do muito bem na Figueirense. Ponte Preta. Tem isso, né? É, não. Agora tem um Às mérito do vezes, Odair, né? a Vocês viram um camisa negócio? pesa mais ou menos. A nossa discussão, nós esquecemos de estabelecer que Sistema de jogo, né? um grande mérito do Odair, que ninguém fala quando estão querendo cornetear o D'Alessandro, o Odair foi o único que conseguiu fazer o Inter jogar sem o D'Alessandro. Acabou aquela história de Dali dependência, né? Não, mas o Dali saía e afundava. Sim, por Agora isso o Dali mesmo. saiu e não afundou. Concordo? Mas o Dali saiu e melhorou. É que não melhorou pelo Dali, né? O Dali não jogou com o Zeca, não jogou com o Luca. É, Zeca e Luca foram dois acréscimos fantásticos. o exatamente. Luca é um ótimo jogador. Não, e a O Luca é o lateral melhor direita- atacante do E o Inter. Zeca, A lateral direita, lateral, desde né? o William, nos bons tempos, O não Zeca, tinha ninguém ali. o Zeca é de outra turma. Ano passado, Maurício, a gente contou aqui, passaram 7 laterais direitos no Inter, contando as improvisações do Fabinho e do Edenilson. E nenhum se firmava. Será que- O Zeca tomou conta da posição. Mas é a Será que daqui a qualidade, pouco- né? Claro. Uau, o Fabiano, coitado. É. Será que Marca, daqui a joga pouco hoje. não vai o Edenilson pra direita e o Zeca na esquerda pra achar um espaço no meio pro D'Alessandro? Não, mas aí tu vai tirar o Zeca na posição que ele tá fazendo bem e vai tirar o Iago, que também é uma revelação aí do Inter esse ano. mas Acho que tu vai alguns arranjar mais contestam. problema. Eu acho que não deve fazer isso e o Odair, pelo que a gente conhece, não vai fazer isso. É, um time faceiro, né?
O Odair bota o Fabiano ali, se for o caso, mas não faz isso. No que eu concordo com o Odair tem um pouco convencional, isso é bom. O treinador tá aqui, ó. Né? Às vezes mexer demais. Não dá para inventar muito. Não dá para inventar muito, principalmente dentro de um time que tá bem, né? Por que tu vai inventar? Se trocar uma pecinha, tá bom. Tem que trocar 3, né? Quer ver outra coisa que o Odair, eu tô aqui elogiando o Odair, daqui a pouco estamos jogando pedra. A estratégia de começar com o Zeca no meio-campo de volante no Grenal foi extraordinária. Ele segurou aquele lado, tinha o Everton ali. Fabiano, muito bem Fabiano pensado. Não joga hoje? Hoje joga. Hoje o Zeca tá fora do Fabiano. O Zeca tá fora. Porque daqui a pouco ele podia ter usado nesse jogo de hoje. Sim, ele faria isso, eu creio. Sim. Essa estratégia que o Odair fez muito bem no Grenal, que muitos criticaram, o Zeca no meio, retrancando o time. Quem é que fez isso aí no Grenal pelo Grêmio? Mano Menezes em 2006. Com o Alessandro, né? Com o Alessandro e Patrício. E depois fizeram com o Lúcio. Né? Fizeram com o Lúcio e o Gilson. Exatamente. Foram 2 Grenais com a estratégia em lados distintos. Mas o Mano é um bom. E o time do Grêmio muito inferior ao Inter naquela ocasião. O Mano sabe armar um time também, né? Você vê o Cruzeiro tá bem arrumado. O Zeca é um jogador inteligente. Se tu tem um lateral na frente do outro, sabendo a hora certa de vir para dentro, para fora, isso dá para complicar um sistema defensivo. Olha, dá para fazer ótima jogada. Agora o cara tem que ser inteligente, né? Saber para não tirar o espaço do outro. É que as pessoas não enxergam o que enxerga um treinador. Lembra do jogo do Inter com o Corinthians? O Odair ganhou aquele jogo, porque ele percebeu a deficiência do lateral direito do Corinthians, trocou o Nico e botou o Rossi novinho, fresquinho, é dizer, em cima do cara e ganhou o jogo lá. E era um menino, né? Ganhou o jogo lá. Aquele jogo o Odair ganhou. Né? Sim, isso aí é estratégia. Aquele jogo o Odair ganhou naquelas mexidas. Deixa eu ler algumas mensagens dos nossos telespectadores aqui no 995882374, também na nossa transmissão, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Vamos ver aqui, o Cláudio de Gravataí, ele voltou. Primeiro ele queria o Luan na seleção, disse que era um dos erros do Tite. Depois ele um pouco concordou conosco. Ele diz aqui, Maurício, o Luan é um grande jogador, mas tem um defeito. Quer driblar demais e sempre perde a bola. Deixa passar um companheiro e perde a bola. É verdade. Acontece. Mas aí o Neymar sai da seleção também. Mas precisa... Eu vejo muita gente, Maurício, nas redes sociais dizendo, não, o drible é coisa do passado. Pelo amor de Deus, o drible é uma estratégia fundamental no futebol. Agora, eu concordo... É o que faz a mudança toda do... O que quero ler o Denilson. O Denilson, em 2002, que o Filipão usava ele para segurar a bola no final do jogo e entrava muito bem, o Brasil foi campeão. O Betinho tá dizendo aqui, boa noite a todos, o Paulinho é até reserva do Barcelona. Sim. E o Renato Augusto tá na China e tá na Copa. Mas é que os caras lá não tem esse negócio de reserva, né? Joga com um time num dia, joga com o time no outro. É o rodízio do Aguirre lá que funciona. Isso é outra coisa que a gente fala aqui, né? Mas o meu time ficou 4, 5 jogadores fora. Mas tu tem 4 competições, alguém vai ficar fora. Então tu tem que saber que isso vai acontecer. Por isso que eu acho que não adianta ficar chorando. O Grêmio hoje tem a desculpa. Preparar a equipe para jogar, né? São muitos, né? Mas quando fica 3, 4, não tem desculpa, não tem choro. E esse é um outro assunto. Acontece com todos os times. Hoje eu vi muita gente criticando o Grêmio porque o Luan e o Kahneman estão sendo preservados fisicamente pelo excesso de jogos. Não tem lesão constatada. E muita gente, não, mas vamos parar agora um mês para a Copa, por que vão ser preservados? O que as pessoas não entendem é que futebol hoje ele é muito mais ciência também, né? Existem departamentos de fisiologia, mas o argentino... aquele homem é de ferro, aquele homem é verdade. Não precisa preservar aquele rapaz. Eles fazem um exame prévio, né? E vê, o jogador tem o sanguezinho. Eu vou para um outro lado. Essa é a desculpa oficial do Kahneman, que ele está sendo preservado. O cara é de ferro. Eu vou para um outro lado. O Grêmio vai jogar 9 jogos no mês de agosto. 5 desses jogos eu tenho plena convicção de que vai ser a dupla de zaga reserva. São os 5 não, 4 desses jogos. No Brasileirão, tá? Os 4 são 5 jogos no Brasileiro, pelo menos em 4 o Grêmio vai jogar com reservas. Será que não é uma tentativa de mensurar? Bom, agora que o Paulo Miranda teve um tempo para trabalhar, o Bressan tá bem ao lado do Kahneman, vamos testar esses dois para ver se dá para contar com essa zaga no Brasileiro ou se a gente tem que buscar mais um. Pode ser. Só que aí tu não pode levar o Kahneman para ser reserva, aí tu preserva ele. Agora, a questão que o Júlio falou, hoje o departamento de fisiologia não é que ele manda em alguns clubes, até pode ser, mas eu duvido que no Grêmio isso aconteça, conhecendo o Renato, assim, né, das atitudes de comando dele. Mas aí tu vai lá, tu faz um pós-jogo, um pós-treino, tu faz o secado, o cara tá lá em cima, para que tu vai colocar o cara? Uma lesão pode durar 2 meses para voltar, e aí acabou toda uma situação. Sim.
Viagem, campo, eu estava escutando antes, quando eu vi que o campo não está em boas condições. Chuva, né? Parece que teve... Eu acho que estava chovendo. Então, para que tu vai fazer um atleta que vem? E o Kahneman, quando vai, ele vai ao limite, né? É intensidade, né? Então, Esse assim, ó, vamos deixar ele Dosa um descansar. pouquinho. Mas tu tá Segura contando de Barbada ou Estudiantes? Não. Falou com 4 jogos na Libertadores? Não, eu falei que o Grêmio tem jogos. 9, tu falaste. 5 Não, do 9 Brasil. é próximo mês. São dois da Copa do Brasil, 2 da Libertadores. Tem 4 pedreiras, né? O Estudiantes e o Flamengo, os 2 jogos. A gente fala isso, mas imagina o que a torcida do Flamengo não tá pensando, né? Libertadores pega o atual campeão da Copa do Brasil. E na Copa do Brasil pega o atual campeão da América. Mas olha só, ali falaste um E negócio... eles não vão ter Vinícius Júnior, daqui a pouco é capaz de venderem o Paquetá Mas também. aí que tá, quando o Júlio falou da questão do jogador no papel, você olha o Flamengo, líder do campeonato disparado, olha aqui, ó, o Paquetá, que joga demais, o Diego, o Everton Ribeiro, que tá jogando de novo demais, esse trio aí, tira esse trio. O Vinícius Júnior tá bem também. Não, e ressuscitou o centroavante, né? O O brocador. o outro, Que o Viseu, né? O Viseu. Eu acho que o Vinícius 3 Júnior jogos, 3 gols. O Vinícius Júnior tem muito oba-oba. Tia. Eu vou te ser bem sincero, eu não acho que o Vinícius Júnior tá jogando mais que o Everton, por exemplo. Que o Everton do Grêmio. Tá, Colorado falando. Agora, a defesa do Flamengo é ruim. É lenta, né? Eu acho Não, a técnica uma mais ovelharada lenta. ali pra... Juan. O Juan já não estava dando aqui. Hever. Foi um Eu dos gosto maiores muito- zagueiros que eu vi jogar. Eu gosto muito Agora, do Rodolfo, que Amorim, passou quem pelo é que tu Grêmio. vai botar no lugar do Vinícius Júnior agora no Flamengo? Tu tira o Vinícius Júnior e desmonta o time. Quem tu vai botar? Mas eu olho os jogos que eu vi, não Veloso? foi... Eu vejo muito destaque nos meias. Sim. O Everton Ribeiro é um fenômeno. O Everton Ribeiro tá muito bem. Joga Ah, demais. voltou. Olha aqui, ó, o Beto de Novo Hamburgo. Deve ser vizinho do Benhur lá. Como é que é o nome do empreendimento da família lá, Benhur? Empreendimento. Como é que é o nome do empreendimento lá? Ah, o Jack and Jack. O Jack and Jack. Até eu era vi. Ela entrega lá de frango no Até Jack eu era and Jack. vizinho do Benhur. Não, mas o Beto deve ser vizinho do Benhur. Ele tá te dando uma porradinha aqui, amor. Ele é o fã número 1 do presidente Odoni, tá? Manda aqui, ó. Boa noite, Maurício. Pergunte ao senhor Amorim se o Inter também poupará atletas do Brasileiro para disputar outras competições. Que corneta. Diz ele que o Inter vai ficar entre 13º e 16º. Ele quer a tua caveira, amor. Não, tá bom, mas se ficar em 13º... Se depois de todo o oba-oba que foi feito, né? Depois de toda a história que foi feita, eu terminar a fase antes da Copa, suponhamos que os dois ganhem um gol atrás do Grêmio, pô, tô feliz, tá bom. O João de Esteio tá falando aqui de Chororô, gremistada da bancada. Não sei quem é o gremista da bancada hoje. O Júlio é Grenal. Sou Grenal. O Benhur é profissional. O promotor Amorim é colorado. Eu sou... Alguns dizem que é Atlético Paranaense. É o outros dizem que eu torço cameraman. pro Cruzeiro. Deve ser o Chuchuzinho, que é o gremista. Aqui Tem da gremista aqui, ó. O Chuchuzinho que é o gremista, só pode. Ele tá dizendo aqui, ó. Dizendo que o Grêmio vai. O Inter vai ficar sempre na frente do Grêmio. Quem é o e colega- vai beliscar o brasileiro. Quem é o colega lá de Novo Hamburgo mesmo? Lá, O Beto de Novo Mas Hamburgo. Beto, olha só, o que acontece? Beto Bedin de Novo Hamburgo, que é chamado aqui pelo Marco Antônio Souza de Beto de Tal, porque não assina com o nome Mas olha o que acontece. Eu, por exemplo, tenho uma ideia que as competições são diferentes. Que o Grêmio na Libertadores, ele não caiu o rendimento propriamente. E de que ele vai manter um bom nível na Libertadores. Eu acho que o Grêmio tem mais chance na Libertadores. E às vezes um time vai muito bem numa competição e não vai na outra, isso tem acontecido. E aí, de novo, entra a estratégia, né? Isso. Porque o Grêmio tem bem mais chances, teoricamente, de beliscar outra vez uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Pelo número de jogos, né? E o brasileiro, depois da Copa, tem uma longa trajetória. E o sorteio, pela frente. sortudo de novo, né? Eu não sei se é sortudo, né? Porque... Vai sorteio? Não, obviamente, mas muita gente A sortudo criticando. era pegar o Cerro de novo. Sim, mas o lado Ah, sim, a sequência de vai confrontos. pegar o Palmeiras na final. Eu acho que pode pegar o Boca, né? O Boca, pra mim, é o candidato mais forte pra ir pra final. Quem sabe ter uma revanche de 2007 aí. Mas, assim, tecnicamente, o melhor time inimigo do Grêmio é o Palmeiras. Sim, mostrou. Viu o Boca jogando? Mostrou semana passada. O Boca sempre joga bem, mas não é mais o que era. O Boca, os dirigentes do Boca e os jogadores históricos do Boca, em especial o Riquelme, sempre dizem: a Libertadores começa nas oitavas. E esse ano mais ainda. Eu tô batendo nessa tecla aqui no preliminar e no cadeira cativa. O REC queria fazer uma de REC Diná e adivinhar quem ia passar nos confrontos das oitavas. Aí eu perguntei pra ele: tá bom, REC, qual o Flamengo que vai entrar em campo, com o Vinícius Júnior ou sem? Com o Viseu ou sem? O Cruzeiro- Com o Paquetá ou sem? O Cruzeiro vai eliminar São o times Flamengo. diferentes.
Só que assim, ó, são 5 trocas... Esse é o cravo. Cruzeiro mata o Flamengo. Cruzeiro mata o Flamengo. Tem o Racing, que é forte também, mas que pode perder o O Lautaro Racing, Martínez. o Racing é um bom time de futebol. Sim. O Racing perdeu, o Lautaro Martínez está falando em repatriar o Bol. Aí, bom... Quem tá jogando muito é o Donati. Mas só Demais. sobre o Palmeiras. Mas aqui, ó, Tu vê que esse comentário é bom, né? Tu já se falou em 5, 6 times que tem chance de ser campeão, né? Mas, ó, tiraram as crianças da sala Libertadores, não tem criança Agora- nenhuma. São 5 trocas para as oitavas de final. Pode trocar 5 jogadores. Mais 2 trocas nas quartas e 2 trocas na semi. Nós estamos falando que até a semifinal, os clubes podem trocar 9 jogadores em 30. É muita coisa. É muita troca. É difícil agora projetar, porque essa janela vai mexer com muita gente. Será que não chega uma proposta forte pelo Everton? Pelo que está jogando? Por que não? Como é que vai ser o Grêmio sem o Everton? Quebra. Tem a especulação de novo de que o Barcelona vai chegar aqui e vai dizer, não, eu quero o Arthur agora. E se o Arthur sair agora, como é que fica o Grêmio? Mas o Arthur não tá jogando menos depois dessa venda? Não, eu não acho. Mas Pelo ele- contrário, ele Arthur tá- e Maicon, o Arthur cresceu com o O Maicon. Arthur vem na questão da lesão, né? Eu tô achando ele mais... Vai devagar. Eu entendo o que o promotor Amorim está dizendo, só que aí eu vejo por um outro lado. Ano passado, antes da lesão, o Arthur tinha ao seu lado ou Jailson ou Michel. Ele tinha um jogador que ficava e a função dele era ajudar na armação. Hoje, quem está ajudando na armação é o Maicon. Ele Quem divide fica o é Arthur. protagonismo, né? O Arthur fica mais e o Maicon sai. Mas aí também vem o que o Júlio falou antes, né? O Grêmio também mudou, né? Deu uma queda normal pela troca Sim. de alguns atletas. Aí também o Arthur também pode ter não sei se sentido tu lembras tudo que eu isso, já né? disse aqui, alguém me crucificou, que o Arthur, bem treinadinho, com o passar dos anos, podia fazer o papel do Iniesta. Fazer o jogador da outra linha na frente, porque é muito técnico. Os jogadores às vezes mudam de posição E já ao longo foi da na carreira. base ele era o camisa 10, né? Principalmente num outro cenário. Porque eu acho né? que No europeu, né? aquele negócio de prender a bola, aquele giro dele é muito parecido com o Iniesta. É o cara que o outro não tira a bola do pé dele. O Iniesta joga É assim. verdade. Só quero só fazer um parênteses, Maurício. O promotor falou Tem razão, sobre ele está atrás agora. sobre o Palmeiras na Libertadores. O que o Palmeiras jogou na semana passada, eu trabalhei Grêmio e Palmeiras na Arena. Eu vi 2 times se postarem dessa forma contra o Grêmio e vencerem na Arena. O Palmeiras do Roger Machado e o Cruzeiro de Benhur Pereira esse ano. É verdade. Eu vi aquele jogo. Eu te liguei depois, te mandei uma mensagem. Sim, mandou mesmo. Tu sabe que essa questão também, e eu tenho escutado ainda o pessoal da imprensa fala, mas o Grêmio está sofrendo. Mas isso é normal, né, gente? Quer dizer, o Grêmio tem um sistema de jogo e está todo mundo olhando. O Atlético Paranaense começou nesse campeonato agora, jogando com aquela maneira de sair jogando lá de trás, o goleiro. Todo mundo já viu como é que é. Hoje, todas as equipes têm análise de desempenho. O cara olha 300 vezes a mesma jogada, como eu treino, como é isso, como é feito os jogos, e monta uma estratégia. O zagueiro recebe ali a imagem, o Benhur corta sempre para a esquerda, só tu marcar Cara, mais a esquerda o aqui. pênalti, os caras não olham... Eu agora me lembrei Cara, daquele jogo que eu vi, foi um dos melhores jogos do Gauchão, e mérito Benhur, claro, dos atletas dele, de um time, aspas, do interior, de um time que não era dos 2 grandes, porque eu me lembro que o Cruzeiro teve posse de bola, ele tocou a bola, fez a bola rodar bastante naquele jogo, tu deve ter uma lembrança do que eu. Ele não ficou trancado e nem se livrando da bola. O Benhur vai falar sobre esse jogo, vai relembrar esse jogo depois do intervalo comercial, e eu quero também que o Benhur nos ajude a traçar o que se pode projetar para os gaúchos nas divisões nacionais. Tem o Juventude relativamente bem na Série B, tem o Brasil preocupante na Série B, o Juventude também está de certa forma preocupante, tem o Ipiranga na C que está namorando com a zona de rebaixamento, e nós temos 2 gaúchos ainda nos matas na Série D. Tem o Zequinha, que avançou contra o Novo Hamburgo, e tem o Caxias, que ganhou do Maringá e avançou também de fase. Além disso, tem 2 que subiram agora para a divisão principal do Campeonato Gaúcho. Aimoré e Pelotas, que fazem a decisão agora da divisão de acesso. O que é mais difícil, subir ou ficar na primeira divisão? Já voltamos. Nem sabia. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, 7h59, recebendo o técnico Benhur Pereira, que daqui a pouco vai explicar um pouco como que ele aprendeu ali a controlar o Grêmio naquela partida.
Dois técnicos, então, pegando a linha do Júlio, ensinaram como enfrentar o Grêmio. O Benhur, que deu a inspiração para o Palmeiras, na leitura que fez o Júlio Lemos, e também o Odair, que depois acabou cedendo a sua leitura para o Micali, no Paraná, e outros clubes também utilizaram aquela sistemática para enfrentar o Tricolor. Tricolor que, aliás, será nosso assunto também no Cadeira Cativa. Tem telespectador perguntando qual que é o time titular que o professor Benhur Pereira escalaria para enfrentar esses grandes jogos decisivos do Grêmio. Tricolor que está em campo nesse momento, 30 minutos do primeiro tempo, 0-0 contra o Sport na Ilha do Retiro. Groi, Léo Moura, Paulo Miranda, Bressan e Cortez, Cícero, Arthur, Ramiro, Tassiano e Lima, com o André na frente. Esse é o time do Grêmio que está em campo. Tem desfalques importantes, o Jeromel está fora, por óbvio, o Kahneman também está fora, Maicon, Luan e Everton também são desfalques. O Inter enfrenta o Vasco, 9h45 no Beira-Rio. Edenilson, suspenso, está fora. O Danilo Fernandes, lesionado, teve uma concussão na última partida, também está fora. Quem é o goleiro? Lomba, que renovou o contrato até 2020 no gol. Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Patrick. Aí a especulação maior de que o Camilo inicia a partida, mas podem jogar ali também Nico Lopes, Gabriel Dias ou Charles, Luca Potker e Damião. Esse é o trio ofensivo do Inter. A expectativa é de ao menos 25 mil torcedores no Beira-Rio. Como eu disse, o Lomba renovou o contrato com o Internacional até 2020. Reforçando, o Asilo Padre Cacique, que é ali em frente ao estádio Beira-Rio, precisa de doação, que sejam realizadas doações de alimentos, medicamentos, produtos para higiene e limpeza. Você que vai ao Beira-Rio, daqui a pouco está no deslocamento, está no trem, está assistindo o programa pelo Facebook, pode deixar sua doação com a turma da Guarda Popular no Portão 7, ali próximo da estátua do Fernandão. O Campeonato Brasileiro teve ontem São Paulo 3-0 no Vitória. Deram uma aplicada no Vitória naquela expulsão ali, mas enfim. 3-0 para o São Paulo, confirmado. Aí o telefone do Asilo Padre Cacique na tela, o 32-33-7571, caso você queira ligar lá, buscar informações para fazer um depósito ou informações de como deixar lá também a sua doação em outros dias que não hoje, que o pessoal está lá no Portão 7 recebendo as doações da torcida colorada. Ontem, Campeonato Brasileiro, 3-0 São Paulo no Vitória. Hoje à tarde, na Arena Independência, América e Chapecoense 0-0. Já começando o segundo tempo, para Fluminense 0, Santos 0 no Maracanã. Em Curitiba, também 32, 33 minutos do primeiro tempo, Paraná e Cruzeiro 0-0. E o Grêmio está empatando com o Sport na Ilha do Retiro por 0-0. 9 da noite tem Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. Na Arena Palmeiras tem Palmeiras e Flamengo também às 9, um bom jogo às 9 da noite. 9h45 tem Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Corinthians na Fonte Nova e no Beira-Rio tem Inter e Vasco. A curiosidade é que o Atlético e Ceará é no Independência, que à tarde recebeu o jogo do América Mineiro. Então são dois jogos no mesmo estádio no mesmo dia. Podem reclamar do gramado, né? Não, o Atlético e o Ceará vão poder falar do gramado. Ou vão comprovar aquela tese de que pode ter preliminar que não prejudica o gramado. Também. Posso cravar uma ainda? Nós vamos falar do Grêmio depois? Vai jogar Gabriel Dias. Gabriel Dias joga. Intuição ou informação? Por conhecer o Odair e até acho que está certo. O Camilo não vai saber fazer o que o Benhur falou. O Camilo não vai saber fazer aquela função. Sabe o Odair não passou nenhuma letra. Agora, Amorim, até o Luca podia ir para dentro. Jogar um outro extremo ali, né? Por que o Wellington Silva não joga mais? O Odair não mandou nada no WhatsApp ali? Não te confirmou nada? Não. O Odair é reservado até com os amigos. Daqui a pouco, sabe como é que é? Daqui a pouco é informação. Não disse que eu te avisei. Mas eu acho que não é o Camilo, hein? Eu queria Pode pintar até o Charles, eu acho que o Camilo não é. Mas Charles e Dourado são dois jogadores muito parecidos. Mas é que o Gabriel Dias também, ele é para não ser um volante simples. Mas o Gabriel Dias tem dificuldades técnicas imensas. Mas ele ainda avança, ele é bom na bola aérea. Ele é mais veloz. Agora, eu queria ver começando o jogo o Nico Lopes. A gente tava falando nos bastidores ainda, né? Eu, sinceramente, não entendo. O Nico Lopes é o artilheiro do Inter. E aí muita gente fala, não, mas ele é bom entrando... Mas aí é a tese do Benhur. Puxa o Luca para dentro. Pode sim. Ou então, por que não o Nico centralizado? O Nico jogava assim no Uruguai muito bem. Eu gosto do Nico Lopes. Acho um ótimo jogador, mas tu já parou para pensar que é o quinto treinador e ele é o reserva? Alguma coisa tem que haver, né?
É o quinto. Mas muita gente tem razão, Benhur, mas muita gente fala o seguinte: não, ele é um bom jogador para segundo tempo. E aí comparando com o Grêmio. É uma estratégia. Mas né? e o Everton? Ano passado era a mesma justificativa. Não, o Everton só funciona no segundo tempo. Tá aí o Everton esse ano jogando muito bem. Mas o Everton começou em um jogo, 2 jogos, 3 jogos, começou a mostrar serviço e depois se firmou. Né? Mas tem que ter sequência, Maurício. Tem que ter Mas sequência. o Nico, Na será que saída não teve? do Pedro Rocha, né? Porque o Pedro Não, Rocha passou na por saída cima do Fernandinho. Everton em alguns momentos. Não, Mas- mas depois o Fernandinho Mas tomou tem que conta, ser né? cobrado isso aí de um departamento de futebol. Não tem um substituto para o Edenilson. Não tem. Seria o Richelli, né? É. Quando estiver... A Será? ideia deles Sabe-se é lá Deus quando. E esse cara é bom jogador, hein? Se ele viver bem, Agora, Amorim, esse tipo de jogador, que nós estamos falando box to box, né? é isso aí. Difícil, né? É difícil. Começa a pensar no Brasil, onde tem esse. As respostas do Benhur Pereira, as questões que ficaram antes e também do time do Grêmio, que um espectador perguntou aqui, eu já vou buscar depois exatamente quem fez a pergunta. Qual time o Benhur escalaria? Qual que é o time ideal do Grêmio na visão do Benhur? Ele responde depois do intervalo, nós já voltamos. Oito e 7 de volta com o nosso Cadeira Cativa. O Carlos Alberto Jacques está dizendo aqui que estamos mantendo o programa no mesmo nível do Requito. Olha aí. Pegou o apelido do Requito. Um abraço pro Carlos Alberto Jacques, também conhecido como Beto de Niterói. Que Vai acontecer que nem o vizinho do D'Alessandro aí, hein? Os caras vão dizer que tá melhor sem o REC. Não, Hein? Que o REC que causa problema no vestiário. não, o REC é bom de grupo, veja bem, temos que agregar. Tu só nunca deixa ninguém dizer que tu é o homem de confiança do treinador. Olha. Porque esse sempre é o ruim. Esse é o Né? Por que ele joga? Ele é homem de confiança do treinador. Pô, mas eu tô todas as noites aqui, eu sou homem de confiança. Ah, não, Nas foge, tardes sai, também. cai fora dessa. Eu vou cair fora dessa. Olha aqui, ó, o Evaldo Quadros, como a transmissão no Facebook do REC, ele manda aqui que o REC é galo bom de briga de Lagoa Vermelha. Como o REC não tá aqui hoje, a gente pode falar que Lagoa Vermelha é da grande vacaria. Né? Então ele vai estar assistindo em casa, amanhã já vou tomar uma porrada. Benhur, os brasileiros nas divisões nacionais, os gaúchos nas divisões do Campeonato Brasileiro. O que você vê, o que você projeta ou almeja para Brasil e Juventude na Série B e na Série C o Ipiranga, que está quase caindo de divisão, teve o baque no Campeonato Estadual e está sofrendo também na divisão nacional, e na Série D os gaúchos com chance de avançar ainda pensando no acesso. Na verdade, na Série D, o São José foi na primeira fase um dos melhores, né? Ou a melhor campanha, né? São José perdeu um jogo, só que foi o primeiro jogo do Mata com o Novo Hamburgo, né? O Caxias forte, São José, só que o São José já pega o Tubarão também, que é um nível muito bom. O Caxias pegou o Uberlândia, né? Que aí a gente não tem, mas vão acabar se cruzando, né? Porque só passa um, né? Então o vencedor de cada joga. Acho que temos chance de ao menos um. Mas passar. o Noia não ganhou do Tubarão lá? Ganhou, mas o Tubarão já está classificado. Ah. Já está classificado, né? O Noia era o jogo decisivo, né? Tubarão, que a gente estava falando antes do... Que tem um nível de estrutura altíssimo de clube, viu? Do Carrossel Paranaense, lá, a Laranja Mecânica Paranaense, o Atlético, que o REC ficava brincando com o Atlético naquele período. O Atlético enfrentou o Tubarão na Copa do Brasil, o Atlético classificou, sabe-se lá Deus como, ganhando por 5-4. 5-4. O Tubarão tem um nível de investimento bom, estrutura, está se criando... Investidor chinês. Está se criando um clube bem forte. Pode ter certeza que esses clubes merecem o acesso, né? Como o trabalho do São José, do Caxias também. Eu acho que o Ipiranga ele tem uma situação interessante agora, ele está contratando, né? E estava na hora. Ele teve o baque de não subir, né? O Aimoré. Isso influencia no orçamento, né? Porque a divisão especial do Campeonato Gaúcho, claro, a gente sabe que Série C é muito melhor no quesito projeção nacional do que o Campeonato Gaúcho. Só que o Campeonato Gaúcho paga a cota de TV que a Série C não paga. E o Ipiranga focou nisso, né? E aí, infelizmente, não subiu. Felizmente pro Aimoré, né, da nossa região aqui. E o Ipiranga agora, eu até estava vendo, contratou o centroavante do Brusque, o goleiro do Novo Hamburgo, o Carlão. Então ele resolveu renovar, porque o nível também aumenta, né, na Série C. O Brasil eu acho um pouco preocupante. Pega o Fortaleza, né, agora o Brasil ele entrou Fortaleza na zona que tá bem. ontem, né?
entrou na zona ontem com a vitória do Goiás, Goiás vai sair daquilo ali, se tu pegar os atletas, eu assisti o jogo do Goiás, também é um nível acima dos outros, faltava o encaixe. Nosso centroavante, o Lucão ali do Cruzeiro, já meteu gol de novo de calcanhar ontem, então de 4 jogos fez 5 gols, né? E se tu olhar o Cajá jogando, imagina, olha os jogadores que eles vão trazendo, o nível né? Que tem, o né? nível, né? E Carlos o Juventude, Eduardo. eu acho que é aquilo que é bem a cara do Julinho, né? Um time equilibrado, que não toma gol, que vai perder pouco, mas também não é um time extremamente ofensivo, né? Um treinador que tem uma maneira de jogar e daqui a pouco o resultado pode vir aí, né? Depois do intervalo, o Benhur vai falar sobre o time ideal do Grêmio, que ele vê, o que o Renato pode fazer com as peças que tem. E vai falar também sobre o Internacional, o que o Inter precisa de reforços pro grupo, ou até em nível de titularidade, para pensar nesse pós-Copa, já que amanhã, a partir de amanhã, é tudo mundial, jogadores de férias, nessa preparação para uma maratona que o Grêmio terá após o Mundial. O Internacional até que nem tanto, porque tem apenas o Campeonato Brasileiro. Estão dizendo que tá que nem o João Kleber com esse suspense aí. É mais ou menos isso. O mistério depois do intervalo. Mais ou menos isso. Então, como diria o João Kleber, roda aí o intervalo comercial. Oito e 15, finalzinho do primeiro tempo lá na Ilha do Retiro, tá 0-0, Sport e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, também 0-0, mas já na segunda etapa, Fluminense e Santos, o jogo começou às 7 horas da noite. Vamos dar uma olhada aqui, o Paraná também está empatando com o Cruzeiro 0-0, os resultados dos jogos em andamento. Às 9 tem Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria na Comendador Caminha 324 em frente ao Barcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. 3343-1825 ao telefone. Ou mande agora uma mensagem no WhatsApp. 99441-4318. 99441-4318. Ou se você prefere, pode pedir também informações por e-mail. pedidos@estofariabrasil.com.br. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue no Televendas em horário comercial 3466-6133 ou acesse agora mesmo o site fachi.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Telefone disponível 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade. Um dos maiores centros de eventos de Porto Alegre está de cara nova e totalmente reformado. O tradicional Hotel Embaixador está de portas abertas para você. Rua Jerônimo Coelho, 354, no centro de Porto Alegre. Tá vindo para Porto Alegre passar o final de semana, uma viagem a negócios ou então vai participar de algum concurso? Ligue, faça a sua reserva pelo código de área 51 3215-6600. 3215-6600, código 51, tá na tela para vocês. 2 casos chamaram a atenção no noticiário internacional hoje pela manhã. Não foi nem no início da tarde, foi pela manhã mesmo, pela manhã no horário do Brasil, à tarde já, final da manhã, início da tarde, na Europa. O primeiro
o Lopetegui, que foi ontem anunciado como o técnico do Real Madrid após a Copa, foi demitido pela Real Federação Espanhola. Fernando Hierro, que era o diretor esportivo da Federação Espanhola, é o novo treinador. O quanto isso muda no vestiário para os jogadores às vésperas da Copa, Benhor? É interessante. É o tal do fato novo. Né? Eu peguei os comentários e informações. O treinador, né, às vezes, né, ele fica bravo quando é demitido, mas ele está, teoricamente, num foco, num campeonato mundial, sem avisar ninguém, tu acerta com um grande clube. Né? Então, fica meio estranho. Escutei também que houve um racha em relação aos jogadores do Real Madrid e Barcelona. Não sei se isso é verdade, internamente. Então já houve uma... É difícil. Eu escutei, mas daqui a pouco a rivalidade Barcelona e Real Madrid ela é um nível, né, extremamente alto. Se é verdade, não sei. Agora, quem ganhou na loteria foi o Hierro, né? Porque era o treinador de um time pequeno, foi treinador de um time pequeno, e vai para uma seleção, né, uma das favoritas, né? Agora cabe a ele tentar juntar as peças aí, deve saber todo o sistema de jogo, né? Os jogadores também são num ótimo nível. É quase né? como se saísse o Tite hoje e assumisse o Edu Gaspar, né? Mais ou menos. Isso aí. Na proporção. É estranho isso vindo, né, de uma Espanha, de uma Europa, né? Mas, se fosse no Brasil, até seria mais comum. O errado, né? pergunta para vocês, o errado foi negociar, foi fechar o contrato antes da Copa ou não ter avisado os dirigentes da Espanha? Porque uns 20 dias atrás o Lopetegui renovou até 2020 com a Espanha. Aí depois faz isso. Também ouvi que um dos diretores falou que se sentiu traído por isso, né? Renovou. Ele foi comunicado 5 minutos antes. É estranho isso demais, né? Eu acho extremamente complicado quando se quer a ética em cima dessas questões. Porque o treinador, quando ele é demitido, ele cobra isso, né? Pô, mas me falaram uma coisa. Eu lembro do episódio do Muricy Ramalho, né? Exatamente. Que o Muricy ali... E a carreira dele ia alavancar muito mais. Ele abriu mão de tudo isso para cumprir o contrato com o Fluminense. E só para trazer para nossa realidade brasileira aqui, semana passada, o Jorginho, né? Que é um dos críticos também dos clubes que demitem com rapidez os treinadores, saiu do Ceará com 3 jogos para assumir o Vasco. Né? Alegando problemas pessoais, no dia seguinte fecha com o Vasco. A outra questão internacional que chamou a atenção, o nosso glorioso Coronel Nunes fez campanha para os Estados Unidos, disse que ia votar nos Estados Unidos. Aí, na hora de votar, votou em Marrocos. Só que ele não sabia que a eleição tinha os votos divulgados. Aí, quando olharam, ele... Opa, mas peraí, coronel, o senhor votou em Marrocos e fez campanha para os Estados Unidos? Ele tentou dizer que foi outra pessoa que votou por ele. Mas isso o retrato da CBF também. Mistério. Primeiro ele perguntou, mas não era secreto? E depois, não, foi o Benhur que votou. Não dá nem para imaginar o que possa ter acontecido. Eu não consigo imaginar o que pode ter acontecido. Benhur, o time ideal do Grêmio, se você estivesse na vaga do Renato, o que você colocaria para encarar, especialmente os matas agora? Mas tá todo mundo inteiro? Todo mundo inteiro. Todo mundo à disposição. Eu acho que era a equipe que vinha jogando o Grêmio, com o Léo Moura, os 2 zagueiros, né? O Jeromel Cânimo. O Léo Moura consegue jogar na direita ou tem que contratar alguém? Eu acho que com o Ramiro, dando aquele auxílio que dá aí muito bem, ele tem a qualidade técnica, tem para jogar, né? Daqui a pouco aquela questão física. Também é uma estratégia do Grêmio, nós estávamos falando, porque sempre ele é retirado, o Ramiro recua, entra no extremo, né? O Alisson, né? Aí o Maicon, o Arthur, né? O Luan. A dúvida e eu vejo o Grêmio hoje sofrendo isso, né? A questão do André, né? O Jael voltando, o Jael teoricamente titular, mas eu vejo o André com uma Quem você colocaria como titular, o Jael? Hoje eu botaria o Jael. Ele, quando ele estava jogando, estava bem. Se futebol é o momento, é o cruel. É o momento, né? Apesar de também estar machucado. Agora o André, na minha opinião, é um ótimo jogador. Eu acho que é uma questão de adaptação ao esquema. O Grêmio tem aquela situação de precisa que o jogador venha, né, para fazer as triangulações. Coisa impressionante de futebol, né? O André é infinitamente mais jogador que o... Mas não é aquilo que falamos, que o Jael. O Grêmio joga pelo meio, com infiltração, com triangulações pelo meio. Aí o André, teoricamente, se encaixaria muito bem. O Jael precisa de jogadas pelas laterais, né? De cruzamentos. Mas tu vê que o Jael começou mal. O Cruel que tá né? no banco, tá? É alternativo para o segundo tempo. O Jael o André não jogou nada no primeiro tempo. Mas se adaptou, né? E aí ele começou a fazer aquela parede, a reter a bola por dentro, né? O Grêmio tem essa característica. Se vocês prestarem atenção, o Everton era um velocista sempre, né?
Nessa temporada que veio, ele começou tá pegando a bola dentro já. Também, né? E inverte, às vezes, vai pra direita, inverte com o Ramiro. Mas não deixou de ser veloz, tanto que fez o gol agora no último jogo, né? Então, ele tá fazendo funções do Luan muitas vezes hoje aí. É bom isso, é a evolução. E a questão do tempo, né? O Cícero tão criticado, o Cícero jogou muito bem na última partida como volante. Aquele lançamento pro Everton foi maravilhoso. Tu já viu que o Cícero jogou até de centroavante no Grêmio? Então, como precisa de tempo, né? E de sequência, né? Alguns jogadores. Agora, só um nome que eu queria ver hoje, Maurício, é o Tony Anderson no lugar do Luan. Não sei porque o Renato insiste tanto que ele é falso 9, que ele é centroavante. Eu gostaria de vê-lo como um articulador no meio ali. Mas o pessoal tá elogiando bastante o Tassiano, inclusive aqui na nossa interatividade, dizendo que o Tassiano tá bem. É um teste que o Renato tá fazendo, pensando na sequência. E o teu time titular do Inter, promotor Amorim? Meu time titular do Inter? Claro. Danilo Lomba. Já bota a dúvida no gol. Sim. Já vai pipocar Coisa no que gol. eu não aceitava antes, mas o Danilo está com deficiências técnicas. O Danilo tem mais personalidade. Eu acho que o Inter tem que pensar no ano que vem no Carlos Miguel, no Igor, em goleiro dos jovens, que são muito bons goleiros, todos eles. Ou o Kehler. Daniel também. Ou o Kehler. O Daniel, eu quero ver mais. Ele entrou bem nesse jogo, mas ele também me parece deficiente. Mas sem dúvida, Zeca e Iago nos lados, Moledo e Cuesta no meio, Dourado, né, naquela do Dourado ali, não com alguém do lado dele. E a outra linha pode ser hoje, para mim, era Nico, Edenilson, aliás, Dali, Edenilson, Patrick e Luca. E o Damião na frente, com a opção do Nico. Você tira o pote que ele bota o Dali Santos, só isso. Concorda nessa linha, Benhor? Ou quer discordar do nobre? O Dali Santos na direita. É aquilo que a gente vinha falando antes. Tu tem opções. Pode mudar o esquema também. Pode mudar o esquema. Então, voltando lá, o pessoal da análise, né? Com todas as informações que se tem, tu vai atrás, tu vê o adversário, tu monta em cima do adversário a equipe, né? Que bom que tem opção, né? Boas opções. O Daír acaba de me dizer que não entrega pra nós quem vai jogar. Não vai entregar. Aqui, ó, ainda riu ainda. Pô, professor. O pessoal faz mistério. O Daír que tá sempre na audiência do nosso programa. Acredito que sim. Aqui. Olha o Kikiki aqui. Não. O professor Adair, que faça um bom jogo, assim como que o Grêmio no segundo tempo conquiste um bom resultado. Obrigado, Benhur. Eu que agradeço. Obrigado, promotor Amorim. Obrigado, Júlio Lemos. Valeu. A você pela audiência. Amanhã, 13h, a repercussão da rodada no preliminar aqui na Ubra. Boa noite.